Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. O Nova Cidade de hoje, um programa especial. A gente é antenado com as novas tecnologias, a transformação que a mídia está passando, que é violenta. Então, o nosso convidado de hoje é Gustavo Padovani. Gustavo, tudo bom? Tudo bom, boa tarde. O Gustavo é organizador de um evento da GIG, que veio aqui para explicar, para a gente divulgar o evento e tentar explicar para a gente, ele como professor da Universidade Federal de São Carlos, para onde que essa alteração do panorama da mídia, para onde isso caminha. Gustavo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E conta um pouco a história da GIG. Ela começou em São Carlos, agora veio para cá. Conta um pouco Isso, primeiro para explicar, né, a GIG é uma sigla que significa Jornada Internacional Gêmenes. O Gêmenes, ele é um grupo de pesquisa, né, que ele começou as atividades nos anos 2000 em São Carlos, e ela tem como princípio, né, estudar todos os aspectos das mídias interativas, né, tanto que Gêmenes significa Grupo de Estudos de Mídias Interativas em Imagem e Som. Existe o curso da UFSCar, que é o curso de Imagem e Som, que é um curso entre que você é professor? Isso, exato, no qual eu sou professor, né, professor substituto, estou passando por esse período lá. E nesse caso, lá é um curso de audiovisual entre a comunicação e o cinema. Então, nos interessa entender todos esses espectros, né, da mídia interativa, como se dá a participação do usuário e como se dão, né, aquilo que a gente estuda bastante, que é o chamado das narrativas transmídias, ou seja, o que acontece quando você cria conteúdos que migram entre as plataformas e, teoricamente, existe uma amarração entre eles. E também, claro, existe uma participação intensa desses usuários, né? Então isso cria uma série de paradigmas, né? Novos modelos de negócios, novos formatos narrativos, né? Novas questões para a dramaturgia, né? Pensando desde o espaço, pensando como um personagem habita diferentes plataformas e formatos. Enfim, são vários aspectos, né? E para lidar com todas essas diversidades, desde 2014 a gente criou a Jornada Internacional Gêmenes, que é um evento que tem esse intuito, ele começa em São Carlos, para trazer convidados para justamente debater esses temas que até hoje tem pouca ainda bibliografia. Né? É um estudo muito contemporâneo, né? Quando você compara, por exemplo, com os estudos de comunicação, que vem desde o começo do século XX, assim como os estudos de cinema, mas esse estudo contemporâneo que abarca, né, tecnologia, abarca a comunicação, audiovisual e o que a gente chama de zona cinzenta, né? Em que você está misturado aí aspectos que vão desde o ativismo até realmente o modelo de negócio corporativo, industrializado, homogeneizado, é um espaço muito curioso e que merece uma série de reflexões que ainda não foram feitas. E a GIG vem exatamente para isso, né? Na primeira edição, a gente conseguiu um resultado bem interessante, participantes de todo o Brasil, e já na segunda edição, em 2016, a gente já entendeu que seria necessário chamar grupos de pesquisa, né? Chamar grupos de pesquisa de todo o Brasil, porque isso não havia no aspecto acadêmico, né? Em vez de chamar um pesquisador para conversar, a gente chama um grupo de pesquisa que está fomentando um debate um pouco mais profundo, né? E fazer com que esses grupos conversem. E isso, para nós, foi uma experiência muito boa, né? E agora, em 2018, a gente trouxe esse evento para São Paulo, né? Que vai ser realizado aqui na Unibis Cultural, né? Pertinho aqui de vocês. Gratuito.
É um evento gratuito, né? As inscrições que haviam, né, obviamente foram encerradas nesse sentido para os grupos de pesquisas, né? Mas como participante, as pessoas podem ir participar numa boa, né? Apenas quem quiser certificado, aí sim, né, pode se inscrever como ouvinte, né, e ter o seu certificado. Isso tem um custo, um valor, mas isso tudo está esclarecido lá no nosso site. Tá legal. Gustavo, uma dos aspectos que vocês vão abordar na jornada de vocês é a questão da transmídia, que muito se fala hoje. E eu gostaria de te perguntar, a transmídia ela é uma característica assim, passageira ou ela já faz parte inerente desse novo ambiente da comunicação? Certo. A transmídia ela é um termo que, teoricamente, ela significou, num período bem específico, diria ali entre os anos 90 e os anos 2000, essa passagem das mídias convencionais para as chamadas novas mídias, né? O que acontecia na época, né, nos anos 90 com o CD-ROM, o que acontecia então quando você começou a internet ter uma banda larga melhor, suportar o streaming de vídeo com mais qualidade, até chegar no que a gente tem hoje no VOD e as plataformas OTT, né, over the top, que são YouTube, né, Vimeo, entre outras, até chegar nos modelos mais contemporâneos. E aí o que acontece? A transmídia ela foi utilizada e criada e popularizada, né, pelo Harry Jenkins, que é o autor da cultura da convergência, cultura da conexão, para explicar um pouco esse processo que ainda era uma lacuna que se falava, mas se chamava de outra coisa, né? Alguns autores chamavam de screen bleed, ou seja, o que sangra da tela, né? Aquilo que sai, né? Quer dizer, estratégias bem lá atrás, né, que tanto foi feito com Guerra nas Estrelas, quanto, por exemplo, a estratégia de lançamento da Bruxa de Blair, né, criar aquele site fictício para que haja algo fora da narrativa que estimule as pessoas a procurar o que estava acontecendo e as pessoas, por um período, né, quando a internet ainda não era tão rápida e ubíqua em qualquer lugar como nós temos hoje, né, ainda se cria um burburinho, uma ideia de, nossa, talvez isso seja verdade, o que a gente viu no cinema. Né? Então, quer dizer, essas estratégias foram sendo criadas e estruturadas e a denominação transmídia, ela vem para explicar isso, né? E a grosso modo, quase como um consenso entre o que existe na literatura, né, com o Harry Jenkins, o Carlos Scolari da Espanha, entre outros autores, vai tratar exatamente disso. Se trata não tem uma fórmula, né? Tem gente que gosta de falar, precisa estar em 3 mídias, em 4 plataformas. Não é exatamente isso, mas o mais importante é entender quando há uma movimentação entre uma plataforma e outra e há principalmente a participação do usuário. Né? Se não há participação do usuário, é muito difícil você fazer um projeto transmídia, porque é necessário criar lacunas para que ele vá buscar mais conteúdos em outros lugares. Né, para que aquilo, teoricamente, não se acabe ali, e também um entendimento mais profundo em termos de negócios, de estrutura narrativa e também em termos tecnológicos, para que cada plataforma ofereça para ele uma experiência diferente. Antes o que se fazia? Vamos copiar. Né? No livro a gente copia o roteiro, né? Na TV a gente exibe uma outra versão do filme e, por exemplo, na janela mais tradicional do cinema a gente mostra o filme na íntegra. Hoje não funciona mais assim, né? Se pensa, né, quando você tem um projeto mais estruturado, um tipo de narrativa que trata do mesmo universo para o YouTube, outra coisa para o cinema, outra coisa para HQ, e teoricamente cada uma delas são complementares, né? Então os exemplos clássicos, né, tem o Matrix, né, o Harry Potter, Walking Dead, todas essas grandes franquias. Mas o que é legal também de falar da transmídia, só para dar um outro panorama, é que nem sempre está ligado à ideia de blockbusters e dessas coisas. Pegando esses mesmos conceitos, dá para a gente entender, por exemplo, as manifestações de 2013 como um acontecimento transmídia, né? Porque você tinha ali a participação da Globo, a participação de ativistas, participações diversas que estavam ali contando uma mesma história. Que era o quê? Por que as pessoas estão indo às ruas? Né? Então tem casos bem emblemáticos que a transmídia fez essa possibilidade, né? Como, por exemplo, existe um ativista que foi preso, o Bruno Teres, e ele foi libertado exatamente por uma prática transmídia. Havia uma imagem que mostrava que ele não jogou o coquetel Molotov do qual ele estava sendo acusado pela polícia. E essa imagem ela surgiu das redes, né?
E ela surgiu justamente por conta desse jogo, né? Os usuários criando conteúdos, a Globo tinha feito um trecho e meio que nessa busca entre esse conteúdo se contou, se completou uma história, preencheu-se ali uma lacuna. Então dá para você chamar isso de transmídia, né? Ok. E tem uma série de outros projetos com orçamento baixos e com participação muito intensa que dá para se entender nessa mesma chave. Ok. O programa de hoje entrevista Gustavo Padovani, que é organizador da GIG, um evento sobre comunicação, sobre o novo panorama das comunicações aí no mundo, que vai ser realizado de 26 a 28 de agosto na Unibis Cultural. 28 a 30. 28 a 30, Isso. desculpa. 28 a 30 de agosto. Participação gratuita. Entra lá no site. O site é gig.fiscar.br. Ok. Gustavo, vou fazer uma pergunta que pode ser uma sacanagem para você, que é professor, mas a gente que não é especialista sempre fica tentado a perguntar diante de tanta transformação. Para onde que vai o negócio, Gustavo? A transformação do audiovisual. Para onde caminha isso? Assim, Sim. Existe algum consenso? Sim. Eu acho que assim, é um exercício de futurologia, né? Não tem jeito, você acaba sendo mãe de Ná em alguma instância, né? Mas claro que existem alguns cenários que estão aí postos, né? E aí acho que dá para caminhar por aí. O que você tem hoje, analisando a estrutura de modelos de negócio, é um trabalho muito intenso com nichos, né? Então, acho que assim, cada vez mais se está criando conteúdos e plataformas bem especificadas, né? E dentro desse jogo há também, né, um trabalho muito intenso, por exemplo, com os de algoritmos, né? Que é algo que se tornou popular de uns 2 anos para cá, mas essa lógica que, por exemplo, o Netflix usa muito, né? Para monitorar o usuário, entender e personificar o Spotify também, entre outras plataformas, e entregar para ele um conteúdo teoricamente preciso ou que possa chegar bem próximo daquilo que ele pode talvez gostar, né? Então acho que assim, o trabalho contemporâneo é chegar talvez nessa mega especificidade cada vez mais, talvez de uma maneira próxima. Isso, claro, abre outra porta para um debate, né? Se fazendo isso não cria uma homogeneização do gosto, as pessoas vão gostar das mesmas coisas. E eu não acho que é necessariamente isso, né? Porque esse tipo de pensamento, teoricamente, acha que o usuário é um idiota e que não consegue distinguir ou ter um gosto próprio. E não leva em conta também o que acontece fora da mídia, né? Às vezes numa roda de bar alguém fala uma banda que o algoritmo não vai necessariamente te indicar, né? E aí você vai lá, usa as plataformas para buscar. Então assim, dentro desse aspecto como um todo, que eu acho que uma das coisas é essa, e a outra são os modelos de negócio cada vez mais dinâmicos e rápidos e contemporâneos, né? Hoje você tem uma dificuldade, as tecnologias estão aí, as mídias são mais fáceis, mas ao mesmo tempo é muito difícil você criar um modelo diferenciado de monetização, né, que não caia, vamos dizer, nos caminhos comuns e que consiga ter um destaque. E o que a gente observa hoje é que os projetos que dão um salto quantitativo, eles têm um trabalho de rede, né? Vamos pegar um exemplo clássico aqui, o 3%, né? O 3% ele começou como um TCC. Qual TCC você imagina que vai parar na Netflix, né? Um TCC da ECA aqui, da Escola de Comunicação. Mas é exatamente por quê? Porque existia uma fanbase, né? Eles disponibilizaram os episódios no YouTube, gerou um interesse, eles criaram uma rede de fãs e na hora de decidir investir, eles entenderam, falou, poxa, existe um público cativo para isso, vamos investir e vamos dar outras roupagens. Você sabe, Gustavo, essa história que você falou do nicho, isso é uma coisa tão curiosa, que eu já comentei com o Enéas isso uma vez, da questão Sim. Passa ao lado do seu conhecimento. Eu estava indo, até um caso bem específico, eu estava indo para o cinema com a minha filha, passava em frente a Palmeiras, aquele trânsito parado, e eu cheguei pro cara e falei, o que é isso? É o show de banda tal. Cara, eu nunca tinha ouvido falar, eu te juro. Tem umas que você ouve e fala, mas não curte. Essa eu nunca tinha ouvido falar. E o negócio lotado, depois eu me interessei, 3 dias de show lotado, eu falei, cara, é muito... Isso acho que é um sintoma, né? O que nós tínhamos no passado, né? Nós tínhamos poucas mídias que falavam para milhões, né? E hoje nós temos muitas mídias que não necessariamente estão falando para esses mesmos milhões, né? Então acho que isso que muda um pouco. Antes você tinha um canal, um fluxo só. Para sua banda acontecer, o caminho era um só, vamos supor, né? Você conseguir um contrato com alguma gravadora e distribuidora. Hoje os caminhos são diversos. Isso pode ocorrer, mas pode ocorrer também você ser um sucesso no YouTube e você não ter gravação. Existem uma série de músicos hoje que têm uma carreira no YouTube e não tem um disco. Não necessariamente, porque eles preferem fazer versões específicas, parcerias, features, né? Como ficou
conhecido hoje, pegando o termo do inglês. E a mesma coisa eu acho que vai acontecer cada vez mais para o audiovisual. A gente tem um desafio aí, que é um desafio secular, que é a distribuição. Sempre foi um problema no caso do audiovisual brasileiro, mas o que nós temos hoje de propostas, a quantidade de modelos, acho que é um cenário interessante. Só que o que precisa ser mudado também, e aí essa é uma mudança bem ampla, tanto no ensino, né? Porque aqui a gente trabalha muito com um processo criativo, mas a gente não pensa em modelos de gestão ou modelos de negócios para o audiovisual, né? Acho que tem uma lacuna, tanto da academia mesmo, em termos de pesquisa, de entender melhor o mercado, buscar e difundir outras práticas, quanto, por outro lado, os interesses mesmo, né? Se você chegar numa sala, por exemplo, hoje, de qualquer coisa de comunicação e cinema... Isso que eu ia chamar a atenção. Em outra ocasião, eu conversando com o Gustavo, ele me falou isso sobre a experiência dele como professor. Sim. Ele é professor da Federal de São Carlos, na área de comunicação. Ele falou, Renato, eu chego na aula, tenho que... Os cânones, assim, da tradição já estão quase que superados, você tem que se reinventar, não é isso? É um pouco isso, sim. Na verdade, hoje é bacana, eu acho muito legal, muito interessante, porque os alunos eles trazem panoramas diversos. Existem as pessoas que estão muito ligadas, no caso específico da imagem e som, ao audiovisual tradicional, né? Enfim, o cinema. Existem pessoas que têm interesses em séries, em games, né? Então tem essa... que é um pouco esse reflexo dos nichos, né? Isso chega lá. Assim como tem pessoas que entendem ali a comunicação como design. Estou interessado em banners, entender UX, né? User Experience e outras coisas, quero fazer aplicativos. Tem esse pessoal. Mas o que eu acho mais interessante é poder trabalhar com eles essa ideia, né? Não só pensar que eles podem ser criativos, mas como eles podem ser produtores, como eles podem gerir o próprio negócio, né? Produção executiva é uma coisa que nem todo mundo quer, pensar em ser um showrunner, nem todo mundo quer entender de negócios, porque é chato, entende? Não é o lado que dá para viajar, que criar e tal. Isso é muito legal, mas como que você transforma? Isso exige um outro conhecimento de outras áreas que talvez não seja tão agradável, né? Talvez não seja tão fácil. E esse acho que é o nosso desafio enquanto professor, né? Enquanto alguém que está pensando ali a cadeia produtiva toda do audiovisual. Gustavo, nosso tempo aqui voa. Sou obrigado a resumir perguntas, senão a gente vai acabar num... Desculpa. Não. Tô falando, quando o programa é legal, você vai que vai. Agora, deixa eu te fazer tentar incorporar duas perguntas aí. Esse panorama todo que você falou, você pode colocar eles como participante da economia criativa, novas oportunidades para um novo público e tal. Você já encontra amparo no sistema de financiamento público para isso? Sim, eu acho que tem iniciativas bem legais, assim, específicas que estão surgindo, né? A gente pode chamar isso de um arranjo produtivo local, né? Coisas como a SPCine, né, o Polo de Audiovisual da Zona da Mata, né, a experiência lá do Laboratório de Mídia de Recife. Então isso estão surgindo, só que isso exige também uma articulação local, né, as cidades terem, né, um hub de produção de mídia, de audiovisual, e também isso estimula e força também as esferas públicas a criar uma demanda de editais e outras coisas. Eu acho que assim, a experiência da SPCine, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, ela é muito legal porque ela abre esse escopo, né? Por exemplo, agora vai ter o Sampa Criativa, né? Que ontem até o Ricardo, aliás, o Renato Neri estava falando na Unicamp, falando muito disso, né? Dos processos e como vai ser aberto, possibilidades de trazer os criativos juntos, né? Abrir editais para games e etc. Então tem iniciativas que eu acho que estão florescendo, é um processo incipiente, precisa acontecer muita coisa, mas acho que a gente está no caminho, né? É preciso paciência e é preciso trazer mais gente e mais conhecimento para essa área. Mas eu acho que sim, que já é uma realidade. E principalmente com o VOD, que é um desafio que a gente tem na frente. Precisa ser feito regulamentações que ainda não tem, desde o Condecine, criar uma plataforma estatal, modelo que nós temos aqui dos nossos vizinhos argentinos, a Cinear, né, que consegue estrear um filme no cinema e ao mesmo tempo na plataforma, ou a Retina Latina. E todos esses assuntos vão estar na GIG, né? Isso que é o legal, na Jornada Internacional Gêmeos. Tudo isso que acontece de 28. Isso, do dia 28 a 30 de agosto, né? Na Unibis, participação gratuita. Se você se interessou por tudo isso que ele está falando, que é um tema você que trabalha com comunicação, que se interessa por comunicação, um negócio super legal. Exatamente.
E aí vão ser 3 dias da programação, né? Por exemplo, o primeiro dia ele é dedicado muito a essa ideia de criação de mundo, né? A gente vai ter a Marta Boni, que é uma italiana que estuda, né, também no Canadá, essa ideia de como desenvolver e criar um universo próprio, porque isso é uma coisa também que a gente tem que trabalhar e mudar. Não pensar especificamente numa mídia, mas pensar todo um universo e depois pensar como esse universo pode ser transformado num documentário, num conteúdo de mídia, numa live, numa série, né? Existe um certo vício de já criar automaticamente, né, um tipo de conteúdo com um formato, mas não, né? Ela vai discutir muito essas ideias, né? E o tema central da GIG é VOD, né? A gente vai discutir o vídeo sob demanda, pensar em modelos de negócios, entender por que não há, né, ainda uma plataforma que sirva de uma maneira mais ampla todo o mercado audiovisual do Brasil, né, desde séries e tal. A gente está nesse processo e acho que fomentar esses espaços de discussões é um caminho para isso. Né? Então nós temos representantes da Retina Latina, né, da Cinear também, que são essas plataformas que eu citei, né, o pessoal da SPCine vai estar lá falando do SPVOD, né, então vai ter todo esse processo. E por fim, no último dia ele é mais dedicado à transmídia, né? Nós vamos ter o Carlos Scolari, que é um dos principais nomes, né, fazendo uma participação também, o Mark Strandberg, que ele estuda uma coisa que no Japão é muito comum, né, as lojas desses universos transmídias, mas não só, né, da Disney e tal, mas de todo tipo de anime, série que sai, eles criam quase que conveniências que fazem esse fã entrar e se sentir parte desse universo. Lá é um processo muito comum, e ele estudou um pouco isso, vai vir aqui falar pra gente agora, também. Gustavo, nós sempre já negócio estourando aqui, mas é interessante, isso quer dizer, você tem esse exemplo que você deu no Japão, você tem uma realidade que passa ao largo da mídia tradicional, quer dizer... Exatamente, né? E são essas dinâmicas que a gente vai tentar entender e discutir, né? Entender qual que é essa esfera, né? Porque isso é uma coisa que vários teóricos falam, né? A convergência não ocorre só por um motivo tecnológico, né? Seria muito ingênuo a gente pensar que a cultura não interfere nesse processo, mas a convergência começa pelo social, né? Começa por uma nova forma de pensar e agir perante as mídias, né? É isso que faz. Nós que nos apropriamos também das máquinas, vamos transformando num processo que também, claro, é inverso. Mas ele não é só porque existe a tecnologia, só porque tem a possibilidade, vai acontecer. Né? O que acontece, assim como o que acontece no transmídia, é que você cria dispositivos. Você deixa a coisa mais ou menos preparada, você dá uns nortes, mas existe sempre algo que é um ponto de fuga. Você não sabe se de fato vai acontecer. Isso pode sair do controle, para o bem e para o mal. Né? Então, são essas esferas em dispositivos que nós queremos estudar lá e entender, né? Assim como o universo de games também, né? Ele cresce absurdamente, o mercado de games no Brasil também, né? Despontou assim, né? Porcentagens astronômicas, e agora a gente tem que entender qual política, qual forma de fomento e qual mercado que a gente tem para criar uma indústria sustentável, né? E esse é um dos temas também, aceleradora de games, né? Como esse mercado em ebulição pode se solidificar. E chamando, claro, vamos dizer, nossos irmãos aí para discutir junto com as pessoas, né, com CEOs de empresas daqui, como a Cocu, que tem já um know-how e vão poder trocar essa figurinha para o público, né? E outra coisa que é muito legal, que eu acho que para falar ainda do evento, que é da GIG, que vão ter mais de 35 grupos de pesquisa do Brasil todo. Então, assim, teoricamente, a nata da comunicação vai estar aqui na Unibis e gratuito para vocês verem o que está sendo pesquisado, o que tem de mais novo no Brasil, em discussões abertas que podem ser acompanhadas para todo mundo que chegar lá e participar, é claro, porque essa é a ideia, né? Ser um evento participativo, né? Legal. Bom, gente... Gustavo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E é o seguinte, gente, a aula continua de 28 a 30 de outubro na Unibis Cultural. De agosto. 28 a 30 de agosto na Unibis Cultural. Participação gratuita. Isso. E você se informa no site gig.fiscar.br. Então tá legal. É isso gente, a gente se encontra no dia 28 de agosto na Unibis Cultural e o Nova Cidade volta semana que vem. Obrigado.